Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós vamos estar estudando com o pastor Afonso Chaves sobre o povo de Israel, baseado no livro do profeta Oséias. Nosso estudo de hoje está baseado no livro do profeta Oséias, no capítulo 7, no verso 11, uma expressão que o Espírito de Deus utiliza, dizendo ao seu povo Israel, através de Oséias: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Nós temos aqui uma expressão do Espírito de Deus em forma figurada. A primeira figura que nós temos nesse verso 11 é a expressão Efraim. Efraim está relacionada a uma das 12 tribos de Israel. E esta tribo é justamente a tribo líder daquela divisão do povo de Deus. Quando das 12 tribos, 10 tribos foram para a banda do norte, para a região norte da Palestina, e decretaram uma nova nação com o título ainda de Israel, se separando das outras duas, Judá e Benjamim, que ficaram ao sul, tomando como título para a sua nação que permanecia, nação de Judá, com capital em Jerusalém. As 10 do norte tomaram como capital, em dias seguintes, a Samaria, cidade de Samaria, capital das 10 tribos da nação chamada Israel. Mas observem bem, para nós entendermos os fatos, precisamos ver que antes era um povo, uma nação, 12 tribos, se dividiram, e 10 que se dividiram depois do reinado de Salomão, constituíram uma nação que permaneceu com o título de Israel. Mas a capital de Jerusalém ficou com Judá e Benjamim, e tiveram que trocar o nome para Reino ou Nação de Judá. Mas Efraim era a tribo líder dessas 10. Foi Jeroboão dessa tribo quem liderou o povo para aquela divisão, e saíram para o lado do norte. E agora vão seguir cada nação o seu caminho. 2 nações, cada uma delas dizendo ser povo de Deus, quando na verdade as duas deveriam estar unidas, que o povo de Deus é um só, mas infelizmente cada uma tomando um rumo diferente da vontade de Deus. Mas voltemos ao verso que temos tomado tema, verso 11, quando diz: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Então Efraim não é propriamente a tribo, mas toda a nação de Israel, formada daquelas 10 tribos cuja capital veio a ser Samaria.
E a palavra de Deus diz que essa nação Israel das 10 tribos era como uma pomba enganada. Nós sabemos muito bem que as pombas, como outras aves, têm um sentido muito bom de orientação, pelo que pode se locomover em grandes distâncias no globo terrestre, atravessando continentes, mares, coisa tremenda. Ainda que muitas vezes pássaros considerados frágeis, pequenos, mas fazem grandes trajetórias no seu processo migratório, procurando sempre o clima mais ameno. Assim vemos, por exemplo, as andorinhas no Brasil, é notório isso, que a época que as andorinhas tomam conta de algumas cidades brasileiras nesse processo de retorno, vindo do norte que está esfriando. Mas quando começa a vir o frio aqui, ao contrário, ela sobe de novo para pegar o calor que já estaria no hemisfério norte. Mas a palavra diz que Israel, nação das 10 tribos, que devia ser povo de Deus, estava como uma pomba enganada. Pomba que deveria ter noção da direção, mas entretanto voava em sentido ao Egito e errava, chegava na Síria. E essa palavra figurada significa que o povo de Deus, que devia estar quieto no lugar que Deus lhe deu como sendo a terra que emana leite e mel, entretanto no seu coração queria voltar ao Egito, ser independente de Deus, desistir de Deus, mas em vez de acertar um retorno ao Egito, acabava indo para a Assíria. E que é a Síria? Todos que estudam a história geral, história universal, podem observar que a Síria foi um país e também um império de quem todas as nações tinham medo, porque a Síria não fazia escravos, a Síria destruía as nações, destruía os escravos. Quem caía na mão da Síria estava perdido. Mas agora, dentro desse verso, vamos considerar a lição que Deus quer dizer para nós, no aspecto, mudando agora e falando de uma forma direta. Deus tirou o seu povo da terra do Egito, terra da idolatria, terra da escravidão, terra da opressão. Visitou-os lá quando eles não tinham conhecimento de Deus. Deus os tirou de lá e se revelou a eles no deserto do Sinai, fez com eles um pacto. Dentro do pacto estava de nunca mais voltarem ao Egito, mas irem com Deus pelo deserto para chegarem à terra da Palestina, terra que emana leite e mel, e lá estarem para sempre. Mas observem que, se existe uma proibição da parte de Deus para voltar ao Egito, nós vemos em Números, em Deuteronômios, na narrativa desses livros, que o povo continuamente queria retornar ao Egito. Achavam a caminhada difícil, colocavam tantas dificuldades para uma coisa que não estava difícil, porque Deus é quem os conduzia pelo deserto. O lugar era hostil mesmo, mas Deus não deixava faltar nada. A companhia de Deus era constante com eles, conforme sempre é dito. Deus estava com eles de uma forma tão firme, tão notória, que uma nuvem estava sobre eles todos os dias. E à noite, uma coluna de fogo. Ou seja, a presença de Deus é notória, visível. E Deus fazia vir sempre o pão do céu, o maná, que nunca faltava. E se faltasse água, Deus fazia sair água da rocha. Mas entretanto, sempre se rebelavam contra Deus, uma razão e outra, e queriam voltar ao Egito, dizendo: que saudade do Egito, panela cheia de carne, cebola, pepino, melão. E esqueciam da escravidão, esqueciam do chicote, esqueciam que tinham que lançar seus filhos para morrerem no rio Nilo. Esqueceram de tudo isso, só pensavam em comer carne, melão, cebola. E com isso estavam se dizendo:
prejudicados por Deus de serem tirados da terra do Egito e queriam voltar. Foi quando muitos tombaram no deserto, morreram no deserto, porque estavam desonrando a Deus, dizendo que a proteção de Deus, o sustento de Deus era algo vil. E quantos morreram no deserto? Multidões. Mas observem nesta passagem, o povo de Israel, o povo de Deus no deserto, querendo retornar ao Egito, nunca voltaram ao Egito. Nunca, nunca, nunca. Mas os que continuavam a caminhada com Deus, com Moisés e depois Josué, para a terra prometida, alcançaram a terra prometida. E viram que de fato a terra era muito boa, terra que manava leite e mel. Mas estando na terra prometida, infelizmente vemos que com o passar das gerações, começaram a se desviar de Deus. E o desvio, irmãos, não é assim de uma forma tão notória, clara, como alguém que vira um volante do carro e muda de direção rápido. Não, é uma coisa que é muito devagar, é aos poucos, e através dos anos e das gerações, as pessoas estão totalmente fora da presença de Deus. E voltamos ao nosso livro de Oséias, agora no capítulo 4, quando estamos vivendo um tempo deste povo de Deus dividido nas duas nações, e Deus fala assim, nos primeiros versos do capítulo 4, até o verso 5, Deus diz pelo profeta: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Palavra forte. Deus falando com aquelas 10 tribos chamadas de Israel. Deus não estava falando com povos estranhos, era com o seu povo, dizendo dessa forma que tinha uma contenda com eles, porque toda forma de maldade, malícia e impureza já estava dominando no meio deles. Deus certamente contenderia com eles. A terra iria lamentar quando Deus trouxesse o castigo. Mas observem também que Deus diz no verso 4 que não é para ninguém contender, para ninguém repreender, porque o povo é como aqueles que contendem com o sacerdote, no sentido de que é um povo que, ainda que sejam ensinados, não querem aprender. Não tem nada que contender, ninguém tem que repreender ninguém. E nisso vemos também que quando fala contendem com o sacerdote, que da parte de Deus certamente não faltava a palavra do Senhor, não faltavam os profetas que ensinavam, não faltava alguém que mostrasse ao povo o caminho correto, mas o povo só queria contender, e com isso não aceitavam instrução, não havia arrependimento, não tinha intenção de mudar o comportamento, e ficavam ainda no perjurar, no mentir, no matar, no furtar, no adulterar e nos homicídios. O que se vai fazer? Continua a palavra ainda, tomando como base o livro de Oséias. No verso 6, Deus diz ainda: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
O que é que levou o povo de Israel, essas 10 tribos, a se desviarem tanto de Deus? O que foi mesmo? O que diz o verso 6? Falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus. Essa é a razão. Mas avançando um pouquinho nesses versos de Oséias, capítulo 4 ainda, verso 17, depois de Deus dizer que eles tinham se esquecido dele, Deus também ia se esquecer das 10 tribos. O verso 17, Deus diz: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Lembrando, Efraim não representa uma tribo só, representa toda a nação de Israel, as 10 tribos com capital em Samaria. A nação estava entregue aos ídolos. Quais ídolos? O principal deles era Baal. Ao ponto de Elias, o profeta, dizer para Deus: Senhor, não tem ninguém, sobrou só eu. Coisa terrível. Lembrando também que o desvio inicial dessas 10 tribos não foi Baal, foram os bezerros de ouro colocados em Betel e em Dan, nos extremos geográficos da nação das 10 tribos. Ao norte, em Dan, colocaram um bezerro de ouro. Ao sul, em Betel, colocaram outro bezerro de ouro, dizendo para o povo: não precisa passar daqui para lá, tem Deus aqui. Porque alguns ainda guardando a lembrança do Deus de Israel, que deveria ser cultuado em Jerusalém, e iam para Jerusalém, apesar de terem se dividido, para servir ao verdadeiro Deus. O rei de então disse: não, ninguém vai para Judá não, ninguém precisa ir a Jerusalém, tem Deus aqui. E fizeram o bezerro de ouro. Para que viajar longe se tem Deus aqui? Então os bezerros de Betel e de Dan era a primeira idolatria. Depois Baal, depois Astarote, depois Moloque, depois quantos? Uma fartura de ídolos. E é por isso que no capítulo 5 agora, no verso 3, pelo profeta Oséias, Deus diz: eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Aí está. Esse aspecto e essa expressão, tens te prostituído, é justamente deixar o verdadeiro Deus e foram atrás de outros deuses. É como se uma esposa abandona o seu verdadeiro marido e vai atrás de outros que não são seu marido. É a criatura saindo do seu Criador e indo atrás de outros deuses que não são deuses e não o criaram. A palavra fala de prostituição, a palavra fala de adultério espiritual. Deixar o verdadeiro Deus, o seu Deus, e ir atrás de outros que não são Deus. Então o Senhor fala desta forma. E ainda mais, observemos no verso 4 desse capítulo 5: não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Verso 6: eles irão com suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Interessante esse aspecto. Pessoas desviadas de Deus, envolvidas com idolatria, mas também não largam a Deus, querem continuar servindo a Deus. Ou seja, servem a Moloque, servem a Astarote, servem a Baal, servem ao bezerro de ouro e servem a Deus também. Seria o caso de muitos que não andam de forma correta na presença de Deus, mas não quer faltar os cultos, não quer faltar a Santa Ceia, não quer faltar a outras reuniões, como que se na reunião fosse justificado e purificado, quando na verdade o coração continua errado, pecando. Por isso que Deus diz assim: não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem-se para o seu Deus. E o primeiro mandamento é: o Senhor é o Deus único, não terás outros deuses diante de mim. Religiosidade vazia de um compromisso sincero com Deus.
Como isso é visto por aí, irmãos? Como isso é visto? No cristianismo, nós vemos que absurdo que está o cristianismo no mundo. Tanta gente, mas tanta gente com comportamentos tão terríveis, na invocação de mortos, na invocação de espíritos, coisas proibidas por Deus, na idolatria, com tantos ídolos e imagens de escultura, que é proibido pelo segundo mandamento, mas não deixa de dizer que é cristão, não deixa de dizer que é cristão. E com isso, na verdade, aos olhos daqueles que ao longe não são cristãos, e olham para eles e dizem aí, se esse cristianismo é isso, então eu me sinto bem melhor do que eles. É onde Deus é blasfemado entre as nações, e as nações, pelo mau comportamento daqueles que querem dizer ser de Deus, não o sendo, faz com que haja algo que encobre a visão do verdadeiro Deus e de um verdadeiro povo que sirva a Deus com fidelidade. Isso é terrível também. Por isso que algumas vezes Deus chega a dizer que quem vos convocou, quem vos chamou para virdes ao meu santuário? E no outro lugar Deus diz, a multidão do seu sacrifício eu não suporto mais. Quem vos chamou para as festas solenes? Não suporto mais. O ajuntamento do povo, só aparência de ser de Deus, quando na verdade não é de Deus. Não tem prazer, não segue, não se volta para Deus com sinceridade de coração. E é por isso mesmo, irmãos, que naquela passagem de João, Jesus chegou a dizer que quem crê nele, conforme as Escrituras, rios de água viva sairão do seu ventre. Porque há muitos que dizem Jesus, Jesus, dizem Senhor Jesus ou Cristo, mas na verdade não segundo as Escrituras. É um cristianismo, é um Jesus que cada um concebe para si mesmo. Imagina um Cristo, imagina um Jesus, e segue de uma forma que não está nas Sagradas Escrituras. Esse não é o verdadeiro Deus, esse não é o verdadeiro Jesus. E com isso, aí está, pomba enganada, mira numa direção e vai para outra, está desorientada, não vai para onde pretende ir, mas vai para a destruição na Assíria. Mas continuemos um pouquinho mais. Oséias capítulo 6, o Senhor pelo profeta faz recomendação ao povo. Como sempre o Espírito de Deus, em meio a tanto desastre, a tanta infidelidade, ele não deixa de clamar, porque continuamente Deus enviava profetas e mais profetas. Interessante que para essas 10 tribos Deus mandou tantos profetas que parece que ser algo em maior número do que mandava para Jerusalém, onde estava a sua cidade, onde estava o seu templo. Mas em Oséias 6, o Espírito de Deus diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Deus. Como a alva, ou seja, a aurora, o amanhecer do dia, será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Palavras boas. E também temos uma profecia de uma ferida de 2 dias, mas ao terceiro dia haveria saúde, haveria vida, mostrando que o próprio Deus já se empenhava em assumir a iniquidade do povo, sofrer pelo povo até na morte, e morte nós sabemos depois de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitaria, e nós viveríamos diante de Deus pela expiação dos pecados. Que coisa boa, que oportunidade, o próprio Deus assumindo a nossa culpa e pagando por ela. Mas diz no capítulo 6, o verso 4, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Toma-se um propósito com Deus, jure que vai andar direito, vai mudar de vida, deixar a iniquidade, o pecado, alguma coisa a mais, mas só esquentar o solzinho, pronto, o vapor da fidelidade, conserto e aliança desfaz-se.
Quantos concertos Deus fez com o povo e o povo com Deus, mas era só por um pouco tempo, questão de dias ou horas, pronto, o povo já esquecia, desviava-se de novo. Com tão grande oportunidade, Deus assumindo a responsabilidade de curá-los espiritualmente, mas não durava muito, era coisa passageira. Mas continua o Senhor falando no verso 6: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus não quer coisas de nós, quer que nós tenhamos misericórdia. Deus quer que nós o conheçamos mais, nos aproximemos dele, tenhamos intimidade com ele. E o verso 7, infelizmente, Deus conclui: mas eles traspassaram o concerto, a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Que pena, que desperdício de oportunidade. E é por isso que depois no capítulo 7, Deus vai dizer no verso 13, capítulo 7, verso 13: ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Verso 15 ainda: eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Olha a infidelidade. Nossa, irmãos, aquele povo era a figura de nós mesmos, no que devemos ter cuidado, e não sermos aqueles que têm propósito passageiro, de não sermos como aqueles, conforme essa expressão, que abandonamos a Deus, naquilo que pode se dizer da sinceridade e da profundidade de um coração voltado para Ele. Por isso que Jesus disse: Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em verdade e em espírito, e não numa aparência. Não, é em verdade e em espírito. Mas ai deles, disse Deus, ai deles, porque fugiram de mim. E observe essa situação, é como uma afronta a Deus, porque no mesmo tempo de Jesus, nós temos ali quando Pilatos, apresentando Jesus para o povo, um Jesus já ferido, um Jesus que já era humilde, agora ainda mais quebrantado pelo açoite, pela coroa de espinho, pela noite mal dormida, pela pancadaria que sofreu aquela noite, pela angústia da noite anterior, quando ele suou sangue, ou gotas de sangue. E Pilatos diz: eis aqui o vosso rei. Que farei de Jesus chamado o Messias? O que o povo clamou mesmo? Crucifica-o, crucifica-o. Mas eu posso soltar um para vocês. Vocês querem esse solto, que é alguém que não faz mal nenhum, só cura enfermos, ressuscita mortos? Ou vocês querem que eu solte Barrabás, que é um bandido, assaltante, assassino? E o povo clama bem alto: solta Barrabás, mas crucifica Jesus. Preferiram um assaltante e um homicida ao simples e humilde Nazareno. Pilatos nem insiste: mas vou crucificar o vosso rei? E eles clamaram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Eles mesmos pediram em afronta a Deus que Deus cobrasse deles e dos filhos dele, dos filhos deles, a morte de Jesus, chamado Cristo. E se não bastasse ainda, quando Pilatos disse: vou crucificar o vosso rei, eles clamaram: nós não temos outro rei a não ser César. Ou então o bezerro de ouro do deserto, o bezerro de ouro de Betel, o bezerro de ouro de Dan, ou Baal, ou Moloque, ou Astarote, ou qualquer um outro. Mas o Criador não. Olha, irmãos, como nós, se não vigiarmos, nós somos esta massa de povo.
Não podemos nos ensoberbecer achando que nós somos bonzinhos, não. Nós somos perigosos. Por isso que Jeremias diz: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E Deus diz: eu sondo os rins e o coração. E em Hebreus 4 diz assim, que diante de Deus, daquele de quem nós teremos que comparecer, diante de quem devemos comparecer e dar conta da nossa vida, todas as coisas estão patentes, claras diante dele. Mas nós somos peritos em enganar a nós mesmos. E assim era o povo de Israel, aqui figura de nós mesmos. Mas continuemos. Por isso que no verso 5 do capítulo 8, se bem que eu posso ler o verso 3, o verso 4 também do capítulo 8, quando Deus diz assim: Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Verso 4: eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Verso 5: o teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Deus diz, Deus fala, Deus abre a visão deles pelo profeta, mas quem é que está entendendo? Por isso Deus diz: até quando não vão entender? São incapazes de alcançar a inocência, a pureza. Capítulo 8 ainda, verso 11: porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar, escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Paremos, irmãos, nós sentimos grande dor, e os irmãos são testemunhas, os mais antigos têm isso para comparar. Esta igreja é pioneira na cidade, foi uma igreja missionária nessas cidades ao redor, pregamos o evangelho por quantos anos? Nós mantemos ainda a pregação do mesmo evangelho, e somos tidos por hereges, por ter permanecido naquilo que recebemos. A palavra que há uns 25 anos atrás, e daí para trás, todo o Brasil conhecia, todo o Brasil cristão seguia, de que Deus não tem prazer na separação de casais, que Ele aborrece o divórcio, o repúdio, a separação, e que quem é repudiado, ou quem repudia para casar, e quem casa com o repudiado, comete adultério. Essa era a pregação, irmãos. Eu tenho mais de 30 anos no evangelho, e quando não era evangélico eu era católico, e a palavra nesse aspecto de casamento era igual no Brasil inteiro. E temos irmãos que são mais antigos que eu na fé, mas depois o governo aprovou divórcio, os cristãos evangélicos aderiram ao divórcio e falaram: não, agora pode, o homem mudou, agora pode. Ainda que Jesus falou que tem uma exceção para o divórcio. Qual é a exceção? Em caso de prostituição pode separar, mas nunca Deus permitiu casar de novo, um segundo casamento, nunca. E Paulo, ensinando aos coríntios, disse bem claro: só tem uma situação: reconciliar ou ficar sem casar. Mas agora a gente prega essas palavras, nós somos quadrados, nós somos errados, somos até intitulados, quando zombeteiramente alguém diz, são os mais santos. Não ama, coitado, ele e ela não tem direito de ser feliz, enquanto o evangelho não é de felicidade, o evangelho é de renúncia. No mundo tereis aflições e não felicidade. Quem não for capaz de aborrecer a sua própria vida por causa do Senhor, ou da justiça, ou da verdade, não é digno dele. Então cumpre-se essa palavra que Deus mesmo diz: a minha palavra para eles é algo estranho.
É algo estranho. Verso 13 do capítulo 8. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor Deus não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Mas essa é uma palavra figurada. Para o Egito não se volta nunca. Mas Deus diz que voltarão para o Egito. Sim, mas como pomba enganada, vão achar que estão voltando ao estágio anterior de comer carne, cebola, melão no Egito? Não, eles vão parar na Assíria. Todo aquele que, tendo conhecido a verdade, deixa a verdade, o seu estado passa a ser 7 vezes pior. O demônio que foi limpo lá na terra do Egito para ser liberto e sair para ir para o deserto na presença de Deus, vai ver que a casa está vazia, que Deus não está lá mais porque foi dispensado, vai trazer outros 7 piores do que ele. Então nunca crente algum que, tendo aceitado Jesus e quer voltar para a vida anterior, chega à vida anterior, porque ele vai de volta para o mundo, mas não encontra o mundo como era, porque não é mais o Egito de onde ele saiu. Ele está, na verdade, na Assíria, espiritualmente falando. É alguém que ninguém tem prazer. Isso aí deixou a nossa religião, foi para lá, depois voltou. Você vira casaca fácil, inconstante, e vira motivo de zombaria. Não lhe dão crédito mais. É aquele que era sal e não salga mais. Para nada mais serve, a não ser lançado pelo chão e pisado pelos homens, disse Jesus. Não se volta ao Egito. Irmãos, entendamos, se desviarmos do Senhor Jesus, nós não voltamos à situação anterior, nós vamos para uma situação 7 vezes pior. Esta é a realidade. Mas continuemos. No capítulo 9, estamos tomando como base para isso a palavra do profeta Oséias. No verso 3, Deus ainda insiste em dizer: na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim, que é Israel das 10 tribos, tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Outra vez repete, volta para o Egito, mas não está no Egito, está na Síria, comendo coisa imunda na Síria. Esta é uma realidade que paira sobre o povo de Deus. Em Coríntios 10 está escrito bem claro: o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso aqui está mostrando para nós, lembremos sempre, é para nós. Não é para a gente contar a história de um povo lá atrás que passou, não, estamos contando a história nossa, daqueles que se dizem evangélicos, daqueles que se dizem cristãos. Se não tomar cuidado, estaremos tomando a direção do Egito como pomba enganada e vamos parar na Assíria, terra da destruição. Lembrando depois, irmãos entenderem, que é na Assíria que o povo de Israel, as 10 tribos, foram totalmente destruídas, sumiram do mapa. Nunca mais se ouviu falar de 10 tribos de Israel. Hoje só se fala de judeus. Mas não são 12? Sim. Onde estão? 10 delas foram destruídas pela Assíria. Sobrou os judeus e uns pingadinhos lá de outros, em particular de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim, mas quase que a totalidade do povo era da tribo de Judá. Mas continuemos. Aí mesmo no capítulo, um pouquinho à frente, não é mesmo no capítulo 9, no capítulo 10, no verso 7, resultado dessa caminhada, da sequência dos fatos, Deus diz: o rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. Nunca mais se falou de um reino com capital em Samaria, foi totalmente destruído. E aqui está a promessa. No capítulo 10 ainda, verso 12, apesar da promessa de destruição,
Deus, na sua longanimidade, na sua misericórdia paciente. O verso 12, Deus aconselha ao povo dizendo: semeai para vós injustiça, ou seja, planta injustiça, e ceifai, isso é, colhei, segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. O que Deus está dizendo aqui? Para plantar justiça, porque colherá misericórdia. Planta o que é bom e certamente vai ter colheita do que é bom. Mas infelizmente, verso 13, Deus diz: lavraste a impiedade, cegaste a perversidade e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. É quando o homem confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne a sua fortaleza. Confie em si mesmo, na sua força, na sua inteligência, no seu raciocínio, na sua piedade, na sua justiça. E a palavra diz que a nossa justiça são trapos de imundícia. Não temos que olhar para nós e confiar em nós, tem que olhar para o espelho, que é a palavra de Deus, e ver como que ela reflete a nossa imagem. A palavra de Deus vai dizer se nós estamos bem ou se precisamos dar uma lavadinha, precisamos pentear, o que precisamos fazer. A palavra é como espelho, nos mostra como verdadeiramente estamos. Assim é que a palavra de Deus diz para nós. Por isso, outra vez, diz o verso 14: portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Até aqui Deus está falando de destruição. E o verso 15: assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Quando fala assim vos fará Betel, Betel é a cidade. Mas não é Betel a cidade, é o ídolo que está lá, que eles colocaram em Betel. Vai servir para a destruição deles mesmos, se afastando de Deus, indo à idolatria, naquilo que não é Deus, obra das nossas mãos, confiando em nós mesmos. Isso será a nossa destruição. Precisamos entender, irmãos, ser vigilantes, que muitos de nós nos justificamos em alguma atuação da parte de Deus para nós. Deus usa de misericórdia para conosco, mas as misericórdias de Deus para conosco nem sempre estão representando a nossa aprovação. Observe quantas vezes Jesus curava alguém e diz assim: vai e não peques mais. Então Jesus curava não é porque estava bonzinho, não. Jesus curava porque estava ruinzinho, para mostrar a misericórdia dele e o poder dele. Mas mostrava o problema maior que a pessoa tinha: não peques mais. Assim muitos evangélicos que são batizados com o Espírito Santo falam em mistério e acham que está tudo bem, Deus perdoou, Deus já concordou, Deus já tolerou, e continua pecando e falando em mistério, e achando que falar em mistério está aprovado. Peca, fala em mistério, acho que Deus fez uma limpinha aí, passou a limpo o meu pecado. Batismo com o Espírito Santo não é sinal de salvação, é sinal de que Deus está presente. Não tem ninguém que talvez seja, que foi no passado tão abençoado, tão cheio de poder de Deus, como o querubim que se rebelou. Pode ser que a língua estranha que nós estamos falando, ainda que seja de Deus, seja uma repreensão de Deus, porque Deus não está macumunado com a impiedade, a iniquidade, o pecado, a transgressão. Por isso que muita gente fica abismado: mas fulano está profetizando e a vida dele não é boa, será que Deus fala assim mesmo através dele? Se nós não tivermos na palavra de Deus, não adianta. Por isso que a palavra diz também: Deus conhece os que são seus.
Quem profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado. É sério. E este povo aqui, 10 tribos, tinha uma visitação poderosa de Deus no meio deles. Mas não é para prová-los, era para cativá-los para Ele, porque estavam dele desviados. É no meio deles que Deus faz maravilhas, qual nunca fez. Mortos ressuscitando, por Elias, por Eliseu, fogo descendo do céu uma vez, 2 vezes, tantas vezes, livramentos nas batalhas, na guerra. Mas não era Deus aprovando, Deus mostrando, eu sou o verdadeiro Deus. Como para um rei de Israel, Deus dizia, olha, vou te dar livramento para você saber que eu sou Deus. Ia para a batalha e Deus dava vitória. Aí Deus falava coisa, olha, cuidado, o inimigo foi embora, mas vai arrumar mais gente e vem mais poderoso agora. E vai dizer, porque nós vencemos que Israel tem um Deus que é Deus das montanhas, mas vão atacá-los na planície e que na planície nosso Deus é forte. E Deus dizia, eu vou te dar livramento outra vez, para mostrar que eu sou Deus das montanhas, sou Deus das planícies também, e não há outro Deus. E Deus falou isso para um rei que era ímpio, para mostrar que ele era o verdadeiro Deus. Mas o rei, vendo tanta maravilha de Deus, acho que descansou, achando que Deus estava provando a ele, quando Deus estava falando pelos profetas, de que era necessário Israel, todo Israel se converter e deixar Baal, deixar os bezerros de Betel e Dan, e etc. Mas continuemos. Capítulo 11. Diz a palavra, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Deus usando de misericórdia, tratando como alguém frágil, que precisa ser ensinado, mas quando mais Deus operava a misericórdia, mais se afastavam de Deus e ia para a idolatria. Verso 3, todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Verso 4, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Mas não adiantou Deus mostrar o seu amor. Aí o verso 5, não voltará para a terra do Egito, não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Não há retorno, irmãos, ao Egito. Ninguém pode voltar, é impossível voltar à situação anterior. Antes nós conhecemos a Deus, nós estávamos em pecados e iniquidades, mortos mesmo, mas na ignorância. Deus não tem em conta o tempo da ignorância e usa de grande misericórdia. Mas depois que conhece o Senhor, peca, aí o negócio fica mais complicado. Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra. O que o homem plantar, isso mesmo ceifará, colherá. Por isso que a palavra diz, não nos enganemos. Mas continuemos. Capítulo 12, verso 1. Efraim, outra vez Efraim, significando as 10 tribos da nação chamada Israel. Efraim se apacenta de vento, capítulo 12, verso 1. E segue o vento leste, todo dia multiplica a mentira e a destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Outra vez essas figuras, Egito, Assíria, Egito, Assíria. Quantos recebem dons da parte de Deus? Quantos? Em especial pessoas que recebem o dom do cântico, voz afinada para cantar ou lidar com instrumentos. Depois quer usar esse dom, essa unção, este azeite de Deus no mundo. De fato, o azeite, o dom, a capacidade para a música vai para o Egito, mas ele vai para a Síria. Misericórdia. Interessante nesse capítulo 12, o verso 2,
e mais algum verso a seguir, quando Deus, falando das 10 tribos, também faz menção de Judá. Verso 2: o Senhor Deus também tem com Judá contenda. Repito, o Senhor Deus também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Deus está falando do castigo, do desvio de Israel às 10 tribos, mas Deus também olha para o lado lá e vê que Judá não está tão bem assim também não. Deus também tem algo a acertar lá em Judá. Mas observe como que Deus fala com Judá, ao dizer, no verso 3, no ventre Judá pegou do calcanhar de seu irmão, e pela força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Paremos aqui uma pausa. Olha que Deus tem saudade de Judá, aquela tribo que representada em Jacó, que foi fiel, chorou, clamou, buscou a Deus, lutou com Deus, achou a Deus. E Deus ainda usa o seu nome como um memorial. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Verso 6, e Deus diz para Jacó, que é a tribo Judá representada: tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Deus estava vendo que estavam não tão bons, e Deus faz memória do passado, quando eles buscaram a Deus e acharam. E Deus então dá esta exortação: converte-te, guarda a beneficência, o juízo, e em teu Deus espera sempre. Mas continuemos. No capítulo 13, verso 9, volta Deus a falar com Israel as 10 tribos. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e te tirei no meu furor. Faça uma pausa. O que Deus está falando aqui? Precisamos voltar lá atrás, tomando como exemplo no tempo de Samuel, juiz. Samuel, desde mocinho, foi chamado para servir a Deus. E toda a nação, não só 10 tribos, mas as 12 tribos no tempo de Samuel, que a nação era unida ainda, reconheceram que Samuel era porta-voz de Deus, era profeta. Tudo que Samuel falava era exato. Tudo que anunciava previamente se cumpria. A palavra de Deus estava firme com Samuel. Mas foi só Samuel ficar um pouco mais idoso, olharam para ele e desprezaram: você já está velho. Nós queremos um rei que vá na nossa frente, que faça as nossas guerras. Eles queriam um rei para encher os olhos, alguém liderando que eles pudessem ver. Samuel, triste, tendo servido ao povo em todos os anos da sua vida, e depois disso ainda iria servir ao povo muitos anos ainda que o povo o rejeitou, mas Deus não o rejeitou, continuava sendo um porta-voz de Deus. Samuel foi falar com o Senhor, chorar aos pés do Senhor: o povo me rejeitou. O que Deus disse para Samuel? Não foi a ti que rejeitaram, antes rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, se Samuel era profeta, o rei, o dirigente do povo, o governador do povo era o próprio Deus. Mas o povo queria ver alguma coisa que os olhos
pudessem captar. Queremos um rei que faça nossas guerras, que vai na nossa frente. Destaque e aparência. Mas Deus diz: rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. E se vocês perceberem agora, por que Deus diz desta forma? Onde está agora o teu rei? Vocês não queriam um rei para liderar vocês? Cadê ele? Vocês não queriam escolher príncipes ao seu bel prazer? Onde estão eles? Porque depois disso, pode observar, em especial com essas 10 tribos de Israel, eles não tinham um rei fixo. E o rei que era constituído rei, era alguém de uma rebelião. Primeiro foi Jeroboão em rebelião. Depois de Jeroboão veio Baasa, que matou a família real de Jeroboão e reinou no lugar. Depois vem outro, mata a família de Baasa e reina no seu lugar. E vai o tempo todo alguém se levantando como rei pela força e por vontade de um grupo do povo. Diferente de Judá, lá em Jerusalém, que todos os reis que vinham lá, todos eles eram descendência de Davi. Ainda que o povo tivesse um pouco errado, desviado de Deus em pouco ou em muito, entretanto o rei sobre ele sempre era um filho de Davi, na descendência, como Deus falou. Enquanto nas 10 tribos de Israel, meu Deus, que confusão! Ainda mais que veio para ser rainha a Jezabel, que não era do povo de Deus e era terrível em todos os sentidos. Então Deus pergunta: vocês não queriam um rei? Vocês estão cheios de reis. Vocês constituem reis e príncipes e eu nem sei quem que vocês estão constituindo. Como Deus diz, vocês escolhem o líder de vocês, eu nem estou sabendo. Ou seja, Deus não tem parte nisso. Irmãos, isso também é o que está acontecendo hoje. Quantos estão sendo dirigidos por sua vontade e não deixam de se dirigir por Deus? Quanta gente que fica escolhendo igreja: eu vou para aquela igreja, lá eu posso isso, mas não posso aqui, então não vou para aquela também não, eu vou para uma terceira, ali eu posso isso, ei, mas aquilo é proibido, então não vou para aquela também. Para aquela igreja, não, aquele pastor eu não gosto. Eu vou para aquela outra igreja, não, mas lá tem aquele povo lá, que aqueles lá não gostam nem de ver lá na igreja, então não parar, não vou também. Ficam procurando reis e príncipes, líderes sobre eles, enquanto que na verdade, irmãos, ovelha que é ovelha de Jesus, fica debaixo do pastoreio de Jesus, ou daquilo que Jesus indica. Ou por acaso você já viu alguma ovelha olhar para o pastor assim e falar: não, esse pastor não quero para apacentar, vou procurar outro, e sai pelo campo procurando outro rebanho, outro pastor, para ver quem é que ele vai querer que o oriente. Falta de submissão à direção de Deus. O sumo pastor é rebelião contra o sumo pastor, e tem alguns que nem querem ser liderados por pastor nenhum, eles mesmos se constituem pastores. Hoje em dia é fácil, por correspondência ou pela internet a pessoa já ganha a carteirinha de pastor. Mas quem o constituiu? Deus fica até surpreso: você foi separado pastor? Eu nem sabia. Meus parabéns. Será que Deus dá parabéns mesmo? Quantos entre nós, irmãos, estão assim, cumprindo a palavra que Paulo diz: na plenitude dos tempos, o Espírito expressamente diz: muitos se desviarão, dando ouvidos a espíritos enganadores. E por ter comichão nos ouvidos, constituirão sobre si doutores, conforme a sua concupiscência. Por isso estão cheios de doutores, cheios de igrejas, cheios de religiões, cheios de princípios, cheios de sistemas teológicos, cheios de linhas doutrinárias. Mas Deus diz: escolheram líderes e eu não soube. Vai chegar o tempo que Deus vai dizer: agora procura o nosso líder que você escolheu, para te aconselhar, para te dar a palavra de Deus. Mas no verso 11 Deus diz: dei-te um rei na minha ira e te tirei no meu furor. Deus ia tirar, destruir aquele reino. No verso 16: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas abertas pelo meio. Destruição sobre eles. Misericórdia. Então observe, irmãos, o que estamos vendo é dentro daquele verso anterior que nós consideramos
da expressão de Deus. Israel, povo de Deus, muitas vezes como pomba, mas pomba enganada, toma uma direção incorreta. Em vez de voltar ao passado, a um afastamento de Deus e voltar à situação anterior, não, vai indo para a destruição, para a Síria, espiritualmente falando, de serem destruídos e exterminados. Precisamos ter esse cuidado, vigiar nessas coisas de Deus, porque esse Israel não é outro, somos nós mesmos. Precisamos estar atentos aos nossos caminhos. Mas entretanto, para vocês verem a misericórdia de Deus, que quando Deus traz tanta repreensão, tantas palavras fortes e duras, Deus não está tendo prazer nisso. Vai acontecer a destruição, porque Deus não pode andar junto com aquele que não está de acordo com ele. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus quer levar para o céu, a pessoa quer ir para o inferno? Vai sozinho, porque Deus não vai para lá. Mas continuemos. É quando nós vemos no capítulo 14 a grande misericórdia de Deus e o objetivo dessas palavras fortes e desses castigos tão duros. Quando Ele mesmo, Deus, começa a ensinar a Israel como é que Israel tem que falar. É como um pai ou a mãe, ensinando o filho. Fala assim, meu filho, fala assim, ó. Verso 1: converte-te, ó Israel. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor Deus. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, nada de religiosidade, mas sinceridade do coração. 3: não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra de nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti, o Deus verdadeiro, o órfão alcançará misericórdia. Estão me entendendo, irmãos? É Deus falando para Israel, a nação, as 10 tribos: olha, falem assim. É que nem a mãe ou o pai, que o filho transgrediu, puxa o filho assim de lado, assim, fala assim com o papai: papai, perdoa, eu não vou fazer mais isso. O pai ensinando ao filho, a mãe ensinando a criança como tem que reconsiderar o seu caminho, sua atuação errada. E a criança bobinha, na simplicidade, repete a palavra papai e mamãe abraça. É assim, filho, que eu quero. Deus está assim que nem criança, tratando com... Deus está assim que nem pai nem mãe tratando com a criança, falando conosco. Se falarmos assim, Deus diz: eu como pai e mãe, cheios de amor, vou dizer assim: eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Nessa hora Deus parece que é como uma mãe, derretida de amor. Esquece o pecado, esquece a rebelião, esquece a peraltice. A criança às vezes nem entende direito, mas está repetindo a palavra de arrependimento, pedido de desculpa, de perdão. E Deus abraça a Israel: é isso mesmo, fala assim comigo. Eu vou te sarar, eu vou te consertar. E o verso 8 do capítulo 14: Efraim, que é Israel, dirá: quem mais tenho eu com os ídolos? Israel vai deixar de seguir aos ídolos. Depois Deus diz: eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, ou seja, a árvore frutífera, de mim é achado o teu fruto. Observe, irmãos, a bondade de Deus. Deus se derrete de amor só na possibilidade de Israel se converter com poucas palavras. Verso 9, Deus conclui, tendo tomado esse livro de Oséias como o tema e a comparação: quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Observe, Deus é misericordioso. Com toda a sua misericórdia, certamente aquele que é justo, que ama ao Senhor de verdade, apesar dos pesares, vai ser salvo.
Mas aquele que é ímpio, ainda que Deus se desdobre mais em amor e em misericórdia, certamente ele vai cair. Quando Deus trouxer o juízo, irmãos, de condenação, Deus estará farto de justiça e de razão em condenar alguém. Nunca poderá alguém dizer para Deus que Deus foi precipitado, que não teve misericórdia, que não deu oportunidades, porque Deus certamente dá todas as oportunidades possíveis. Mas que Deus nos ajude a sermos pombas que tenham a direção correta no nosso coração, que miremos não o Egito nem a Síria, mas Jerusalém celestial, o trono de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br